Parte 1. Chama-se Bárbara, tem 32 anos e sente que a sua vida é como uma estrada de terra batida que não leva a lado nenhum. Vive numa aldeia pequena e esquecida perto de Viseu, numa casa onde, há uns anos, o riso e a alegria enchiam os corredores. Tudo mudou há 3 anos, quando seu marido, Antônio, professor da escola local, sofreu um grave acidente de viação. Desde então, Antônio está acamado, dependente, e Bárbara tornou-se a sua cuidadora, presa a uma rotina exaustiva e solitária. A intimidade, os sussurros à noite, os sonhos partilhados, tudo isso ficou para trás, apagado como uma fotografia antiga e desbotada. Bárbara sente-se envelhecida, como se a sua juventude tivesse sido enterrada sob o peso de uma tristeza longa e silenciosa. Os dias repitam-se, cuidar de Antônio, tarefas domésticas sem fim, e os raros momentos de solidão no jardim abandonado, o único refúgio onde consegue respirar. Entre macieiras e arbustos de groselha, o jardim é um pedaço de paz num mundo que parece desmoronar-se. Numa tarde quente de julho, enquanto estendia a roupa, Bárbara sentiu um olhar sobre si. O vestido leve de algodão colava-se à pele úmida, e ela puxou o tecido para baixo, instintivamente. Do outro lado da cerca de madeira, a conduzir o rebanho de ovelhas pela estrada de terra, estava ele, Duarte, o pastor da aldeia. Tinha cerca de 25 anos, cabelos loiros queimados pelo sol, corpo magro mas forte, e olhos azuis que pareciam o céu de verão. Sorriu-lhe de uma forma simples, sem sarcasmo nem pena, apenas humana. E, contra todas as expectativas, Bárbara sorriu de volta. Algo dentro dela despertou, um calor antigo e quase esquecido que fez o seu peito bater mais rápido. Naquela noite, deitada ao lado do corpo imóvel do marido, Bárbara não conseguiu dormir. A imagem do sorriso de Duarte não saía da sua mente. Em que estás a pensar, Bárbara? Repreendia-se, mas era tarde demais. Algo que esteve adormecido durante 3 anos começava a acordar. No dia seguinte, voltou ao jardim. Como que guiada por uma força invisível, vestia um vestido antigo de linho azul claro com pequenas flores, que não usava há muito tempo. O vestido apertava-se um pouco mais do que se lembrava, realçando a cintura e o peito, e a saia balançava com um toque coqueto à altura dos joelhos. Fingiu que cuidava das couves, mas não conseguia deixar de olhar para o caminho. E ele apareceu. Bom dia, Bárbara, disse Duarte, com uma voz grave e suave, carregada do jeito do interior do país. Bom dia, Duarte, respondeu ela, tentando que a voz não traísse nervosismo. Ele encostou-se à cerca, perguntou pelo Antônio com delicadeza, e notou-lhe o cansaço. Bárbara tentou esconder as lágrimas, mas ele viu. Então, aconteceu algo inesperado. Estendeu a mão por cima da cerca e tocou-lhe o ombro. O toque era firme, quente, e atravessou o tecido fino do vestido. Não era um toque de pena, mas de genuína humanidade. Bárbara ficou sem respirar. Há quanto tempo não sentia um toque assim, sem obrigação, sem distância profissional? A pele calejada da mão de Duarte queimava-lhe o ombro. Sussurro obrigada. Ele apertou ligeiramente o ombro em despedida e seguiu o caminho do rebanho. Ela ficou ali, sentindo o calor fantasma do toque e o coração a bater em descompasso. À noite, ao mudar os lençóis da cama de Antônio, sentiu uma pontada de culpa. Mas por baixo da culpa vivia uma saudade desesperada de um toque simples e quente. As conversas junto à cerca tornaram-se um ritual diário. Falavam do tempo, das ovelhas, das notícias da aldeia, mas, mais do que as palavras, ele ouvia-a com atenção, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Um dia, surpreendeu-a no alpendre, a olhar distraída para o pôr do sol. Hoje parece que está sozinha, disse ele, baixinho, afirmando em vez de perguntar. Sim, respondeu ela, sem mentir, eu também. Confessou ele. Olharam-se, e entre eles estendeu-se um fio invisível de compreensão. Às vezes voa um velho celeiro. Abandonado junto ao rio, disse Duarte, apontando para a periferia da aldeia. Lá é tranquilo, conheço esse sítio, murmurou Bárbara. Às vezes também vou lá chorar. Uma sombra passou pelo rosto de Duarte. Hesitou, depois disse, estarei lá amanhã à tarde. Talvez apareças. Não era só um convite. Era esperança. O coração de Bárbara bateu como uma ave presa numa gaiola. Talvez vá, ouviu a própria voz responder. Naquela noite não fechou os olhos. Medo, ansiedade, antecipação e culpa misturavam-se num coquetel explosivo. O que iria acontecer? O que estava a fazer? Mas uma força invisível já puxava para o velho celeiro, e não havia forças nem vontade para resistir. No dia seguinte, sob o sol quente do verão, Bárbara seguiu o caminho conhecido até ao rio. Experimentou 3 roupas até escolher um vestido simples de linho azul céu, antigo mas bem cortado, que marcava a cintura com delicadeza. Soltou o cabelo, deixando-o cair em ondas suaves pelos ombros.
Sentia-se uma rapariga à espera do primeiro encontro. Duarte estava lá. Sentado num monte de feno, a luz suave que entrava pelas frestas do celeiro, sorriu-lhe calorosamente e levantou-se. Chegaste, cheguei, respondeu Bárbara. Sentaram-se no feno, a uma distância respeitosa. No ar cheirava a erva seca, madeira e pó. Aqui é mesmo calmo, quebrou ela o silêncio. Sim, ninguém nos incomoda, concordou ele. E pela primeira vez conversaram a sério, sobre o passado, sonhos desfeitos, desilusões. Duarte contou que queria viajar, conhecer o mundo além da aldeia. Bárbara falou da paixão que tinha pela pintura, abandonada há muito tempo. Ele ouviu, sem desviar o olhar. Uma mulher tão bonita como tu devia ser feliz, sussurrou ele. O rosto dela corou, e a voz saiu quase num segredo. Já nem me lembro como é ser feliz. Não, disse ele, aproximando-se. Tu mereces ser feliz. Estendeu a mão e cobriu a dela com a sua. O toque foi um choque elétrico. Calou-se, e no silêncio sentiu apenas o bater do seu coração. A pele áspera dos dedos dele, calejados pelo trabalho duro, contrastava com a suavidade da pele dela, branca e delicada. Aquele contraste embriagava-a. Isto está errado? Perguntou ele baixo, inseguro. Não sei, respondeu ela, sincera, sem retirar a mão. A mão dela ficou na dele. Não podia, não queria tirá-la. O calor da palma dele atravessava-lhe a pele, espalhando vida por cada célula adormecida do seu corpo. A partir daquele dia, o velho celeiro junto ao rio deixou de ser um simples edifício abandonado. Tornou-se o seu mundo, um lugar onde não existia marido acamado, culpa ou desespero. Só existiam eles. E os encontros tornaram-se mais frequentes. Continua. Parte 2. Nos dias que se seguiram, Bárbara preparava-se para os encontros com Duarte como uma jovem sonhadora se prepara para o primeiro amor. De manhã, diante do espelho, já não se via apenas como a cuidadora exausta do marido, mas como uma mulher que renascia. Voltou a vestir os vestidos que há tanto tempo estavam esquecidos no armário. Um deles, de tecido leve com estampado de papoilas silvestres, era o preferido de Duarte. Ele dizia que nela parecia uma sereia da floresta, e ela usava-o só para ele, prendendo os cabelos com uma fita vermelha que combinava com as flores do vestido. Duarte trazia-lhe pequenos presentes. Um ramo de margaridas do campo, uma mão cheia de morangos maduros embrulhados numa folha grande, uma pedra lisa e engraçada que apanhava na margem do rio. Esses gestos simples tinham para Bárbara o valor de joias raras. Diziam-lhe, sem palavras, estou a pensar em ti. Eu vejo-te. Numa dessas tardes, enquanto estavam sentados no feno do celeiro, ele ficou em silêncio e olhou para os pés dela. Bárbara usava umas sandálias de couro simples, com sola fina e tiras delicadas que mostravam a pele branca das pernas. Tens uns pés bonitos, disse ele, quase envergonhado. Ela corou, encolheu os dedos. Posso? Perguntou, e sem esperar resposta desfez a fivela da sandália do pé esquerdo com cuidado reverente. Os dedos rugosos dele, calejados pelo trabalho ao ar livre, contrastavam com a suavidade da pele dela. Lentamente, tirou a sandália e depois a outra, e segurou o pé dela nas mãos grandes e quentes. Não disse nada, só acariciava o arco do pé com o polegar. Um arrepio percorreu-lhe o corpo, tão simples, tão inesperado, tão íntimo. Percebeu que, nos últimos 3 anos, ninguém a tinha tocado assim, sem obrigação, sem pressa, só pelo desejo de tocar. Naquele momento, uma parede invisível caiu entre eles. Em casa, o mundo era outro. Bárbara lavava o marido, dava-lhe comida à colher, lia-lhe o jornal, enquanto a mente voava para o celeiro, para o cheiro a feno e ao ar fresco do rio. A culpa mordia-lhe a alma, especialmente à noite, quando via o rosto sofrido de Antônio, marcado pelas rugas da dor e resignação. Sentia-se uma traidora, mas ao mesmo tempo sabia que não podia viver sem o segredo que lhe dava forças. Os beijos com Duarte tornavam-se mais profundos, mais desesperados, como se tentassem recuperar o tempo perdido, curar a ternura e a paixão que a doença levou. Numa tarde em que uma tempestade de verão rugia lá fora, e o celeiro estava envolto numa penumbra acolhedora, Duarte sussurrou-lhe ao ouvido palavras que Bárbara esperava e receava ao mesmo tempo. Bárbara, murmurou, quase sem fôlego. Eu quero-te tanto. Ela queria-o também, com uma intensidade que doía nas juntas, que turvava a visão. O medo que a aprisionava durante anos recuou diante daquele desejo avassalador. Tenho medo, confessou ela, com a voz trêmula. De mim? Perguntou ele, olhando-a nos olhos. Não, respondeu ela, fitando-o. De mim. Naquele dia, ultrapassaram o último limite. Sob a batida da chuva no telhado velho, deitados no feno macio, as mãos dele exploraram-na com cuidado terno e apaixonado. Ele desfez a fita vermelha dos cabelos dela, deixando-os cair em cascata sobre os ombros e braços. Beijou-lhe as clavículas, os ombros, o pescoço, fazendo-a sentir-se viva, desejada, bonita.
Ele devolveu-lhe a mulher que pensava perdida. O encontro não foi apenas físico, mas a união de duas solidões famintas de calor humano. Na luz dourada que atravessava as fendas do celeiro, no aroma do feno e do ozono após a tempestade, Bárbara entregou-se sem reservas. Foi doce, apaixonado, e parecia tão certo. Mais tarde, quando a tempestade acalmou e o mundo lá fora ficou quieto, eles repousavam nos braços um do outro, ouvindo o silêncio e o bater dos seus corações. Duarte entrelaçava os dedos nos cabelos dela, enrolando mechas no dedo. Amo-te, Bárbara, disse com uma simplicidade que lhe tirou o fôlego. Lágrimas escaparam-lhe dos olhos. Lágrimas de felicidade, alívio e amargura. Eu também te amo, Duarte, sussurrou ela, encostando-se ao peito forte dele. Ambos sabiam que aquelas palavras mudavam tudo. O amor secreto deixava de ser apenas uma fuga da solidão, tornava-se real, proibido, perigoso, mas verdadeiro. E isso tornava tudo ainda mais complicado, e mais belo. Mas quanto mais brilhava a luz desse amor, mais densas eram as sombras que ele projetava. A felicidade deles era desesperada, roubada, e por isso ainda mais intoxicante. Cada dia era vivido entre um encontro e outro. As manhãs e as noites pertenciam a Antônio e ao dever. Era um momento só deles, sagrados e invioláveis. O amor dava-lhes coragem, mas também tornava-os imprudentes e tolos. Duarte falava ora sobre um futuro que não existia. Imagina largar tudo e ir para a Serra da Estrela, Bárbara, dizia ele, com os olhos brilhando. Ninguém nos conhece lá. Eu podia pintar, acrescentava ela, sonhadora. Riam. Embora o riso tivesse sempre um sabor amargo. Ele adorava os cabelos dela, pedia-lhe para os deixar soltos, enterrava o rosto neles e inalava o aroma. Para ele, ela lavava com infusão de camomila como a avó lhe ensinara. Aquele aroma suave de mel tornou-se o cheiro dos encontros, o segredo deles. Ele cheirava a sol, vento e um toque da lã das ovelhas. Mas o que Bárbara não sabia era que a sua vida estava prestes a virar do avesso. Continua. Parte 3. Numa tarde de outono, já com as folhas douradas a caírem lentamente pelas ruas de Vale de Besteiros, Bárbara estava sentada à cabeceira de Antônio, lendo-lhe um artigo do jornal. O marido mantinha o olhar perdido no teto, como se navegasse em memórias distantes. De repente, com uma voz fraca mas clara, disse: "Estás diferente, Bárbara." Ela congelou, o coração a afundar-se como uma pedra. Aquelas palavras simples, ditas sem acusação, como um facto, doeram-lhe mais do que uma bofetada. Antônio continuou: "Sorris nos sonhos, como antigamente." Ela desviou o olhar, sufocada pela culpa. Mais tarde, naquela mesma noite, chorou silenciosamente para a almofada, dividida entre o amor pelo marido e a paixão proibida que crescia no seu peito. O ambiente na casa estava tenso, carregado de segredos e medos. Um dia, enquanto saía do celeiro, quase esbarrou com Dona Rosa, a senhora mais velha da aldeia e conhecida pela sua língua afiada. Dona Rosa vinha do rio, com um ar desconfiado e um olhar que parecia perscrutar a alma. "Procuras ervas para curar o coração, menina?" perguntou, com um sorriso enigmático. Bárbara murmurou qualquer coisa sobre remédios naturais, mas sentiu o frio a subir-lhe pela espinha. Será que Dona Rosa notara as bochechas coradas, o cabelo desalinhado, o brilho nos olhos que não combinava com a viúva sofrida? Aquele olhar prolongado fez Bárbara estremecer de medo, mas também acendeu ainda mais a chama da sua paixão. Era como se fossem dois viciados numa droga perigosa. Precisavam daquela dose para sobreviver. Numa das suas visitas ao celeiro, Duarte ofereceu-lhe uma pequena figura de ovelha, talhada em madeira. "Para que nunca te esqueças de mim", disse ele, com um sorriso tímido. Bárbara guardou a peça no bolso do vestido, sentindo o toque áspero da madeira quente contra a pele. Era sua relíquia secreta, um símbolo da fragilidade e da força daquela paixão proibida. À noite, quando Antônio adormecia, ela tirava a ovelhinha e segurava nas mãos, como se ali estivesse a essência do seu amor clandestino. O tempo passou, e o verão quente deu lugar a um outono dourado, perfumado a maçãs maduras. Já tinham passado quase 6 meses desde o primeiro encontro no celeiro. A vida dupla de Bárbara tornou-se rotina. Aprenderá a mentir com os olhos, a sorrir com os lábios, a esconder cada gesto verdadeiro. Tornará-se uma atriz consumada. Por vezes, sentia que podia viver assim para sempre. Numa tarde, a caminho de casa, com o coração a bater acelerado, trazia consigo alguns raminhos de urze que arrancara para pôr num vaso. Queria levar um pouco da sua felicidade para dentro daquela casa onde o ar cheirava sempre a remédios e tristeza. Entrou sorridente, mas o sorriso morreu-lhe na cara. Na sala, sentava-se uma figura estranha, um homem de cerca de 50 anos, cabelo curto já salpicado de grisalho, vestido com suéter simples mas de qualidade. Os olhos dele eram frios, penetrantes, como se vissem através dela. "Bah, vem cá.
Chamou Antônio com uma voz que parecia mais viva do que o habitual. Ela aproximou-se, e o homem levantou-se. Sou o primo do Antônio, Henrique, de Coimbra. Apresentou-se com um aperto firme de mão, sem sorriso. Muito prazer, disse Bárbara, sentindo o sorriso congelar-lhe no rosto. Henrique ficaria em casa deles algum tempo, para descansar da azáfama da cidade. Afirmou Antônio com orgulho. Mas Bárbara sentiu o ar a ficar pesado, como se uma sombra fria tivesse invadido a casa. Henrique era educado, silencioso, até tentava ajudar nas tarefas domésticas, mas por trás daquela fachada escondia-se um predador. O olhar dele atravessava paredes e parecia ler cada pensamento dela. Cada passo, cada suspiro, ecoava numa quietude assustadora criada pela presença dele. O caminho para o celeiro, para a felicidade roubada, estava agora minado. Bárbara não podia mais sair à vontade. Inventava desculpas elaboradas para ir à aldeia vizinha buscar queijo fresco para Antônio, ou entregar roupas a uma vizinha idosa do outro lado da aldeia. Cada mentira pesava-lhe na alma como uma pedra. Os encontros com Duarte tornaram-se curtos e nervosos, cheios de olhares furtivos e mãos apertadas com força. Será que ele suspeita? Perguntava Duarte, apertando as mãos dela. Não sei, respondia Bárbara, tremendo a cada ruído vindo da rua. Amor tinha agora um sabor amargo de medo. O cheiro da pele dele, antissímbolo da paixão, tornará-se uma prova que devia ser apagada imediatamente. Henrique começava a jogar o seu jogo sutil e quase invisível. Numa tarde, ao chegar a casa, encontrou-o sentado à mesa a limpar cogumelos que dizia ter apanhado na floresta. Interessante este lugar, comentou ele, sem olhar para cima. Especialmente junto ao rio. Dizem que há um celeiro velho. Parece que só os enamorados o frequentam. O sangue retirou-se-lhe da face. Não disse nada, mas sabia que não era uma pergunta. Era um aviso. Em casa, Bárbara sentia-se à beira do colapso. Sobressaltava-se com cada render do soalho, cada barulho estranho. Parecia que Henrique estava atrás de cada porta, espreitando-a. Uma noite, Antônio pediu-lhe para ajeitar a almofada, e ela respondeu bruscamente que esperasse. Ele olhou para ela com tanta mágoa e confusão que Bárbara quase desatou a chorar. Sentia-se um animal acossado, e o seu sofrimento estendia-se a quem estava à sua volta. Duarte não compreendia totalmente o seu terror. O que é que ele vai fazer-te? Perguntava, impaciente. E se ele descobrir? Respondia ela, sussurrando. Então talvez seja melhor assim, dizia ele, com um sorriso triste. Não percebes? Explodia ela em silêncio. Ele não vai só suspeitar. Ele vai destruir-nos. Foi a primeira vez que discutiram a sério. Duarte foi-se embora zangado, e Bárbara ficou esmagada pelo medo e pela solidão. Continua. Parte 4. Uma semana depois da chegada de Henrique, Bárbara estava no seu quarto, tentando organizar os pensamentos confusos que a atormentavam. A porta abriu-se silenciosamente, e ele entrou sem ser convidado, segurando algo pequeno e de madeira nas mãos. O coração dela parou. Era a pequena ovelha talhada que Duarte lhe dera, a sua relíquia secreta, o símbolo da paixão proibida. Encontrei isto debaixo do aparador, enquanto limpava, disse Henrique, com a voz calma, quase indiferente. Uma peça artesanal, feito por mãos cuidadosas. Ele rodou a ovelha entre os dedos, examinando-a como um investigador examina uma pista. Deve ser uma velha recordação, comentou Bárbara, a voz fraca, quase estranha para si própria. Talvez, respondeu ele, fixando-a com os olhos frios. Mas a madeira é recente, cheira a tilha. Fresca. Colocou a pequena ovelha no aparador e saiu, sem esperar resposta. Mas ela sabia que ele sabia tudo. Estava a brincar com ela, como um gato com um rato, desfrutando do medo que lhe provocava, mostrando-lhe que tinha o controle total. Naquela noite, Bárbara tomou uma decisão difícil. Tinha de terminar com Duarte, antes que a situação se tornasse irreversível. Não podemos continuar, disse-lhe, com a voz trêmula, quando o encontrou no celeiro. Duarte ficou em silêncio, o olhar cheio de dor e revolta. Por quê? O que aconteceu? Perguntou, tentando esconder o desespero. É perigoso. Ele sabe, murmurou ela, quase num sussurro. Quem sabe? Indagou ele, apertando-lhe as mãos. Henrique, sim. Não posso arriscar mais. Foi a cena mais difícil da vida de Bárbara. Ela afastou-se, e ele gritou atrás dela que não a deixaria ir, que lutaria por aquele amor. Mas, para ela, aquelas palavras já soavam como uma ameaça sombria. Quando voltou a casa, encontrou Henrique no celeiro, onde antes tinham partilhado dias de felicidade. Ele estava de pé, segurando uma pequena pá. Não vim por ti, Bárbara, disse, sem se virar. Vim por ele. Mostrou-lhe um objeto enferrujado, um velho martelo de mecânico, encontrado numa antiga vala junto ao celeiro. Estive a investigar o acidente do Antônio, explicou com um tom gélido. Não acredita em acidentes assim. Bárbara sentiu o mundo a desfazer-se em pó. A sua história de amor, o seu refúgio, a sua esperança.
Tudo parecia agora uma ilusão construída sobre ruínas. Henrique falou com calma, como quem dita uma sentença. Duarte não é apenas um pastor. Antes de pegar no cajado, era mecânico. E tinha motivos para odiar Antônio. Há 3 anos, Antônio, como presidente do conselho escolar, recusou uma recomendação que impediu o irmão mais novo de Duarte de entrar numa escola técnica prestigiada. Para a família deles, era a única oportunidade de sair da pobreza. O irmão partiu em busca de trabalho e desapareceu. Acho que Duarte quis vingança. Mostrou-lhe uma foto antiga de Duarte sorridente junto à sua mota. Na cela, uma bolsa de ferramentas, e entre elas, uma chave igual à que encontraram na vala. Tenho quase a certeza de que foi ele quem cortou o tubo dos travões, disse Henrique, a voz carregada de acusação. Bárbara sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. A sua história de amor, a sua salvação, o seu terno e dedicado Duarte, tudo mentira. Ele construíra o seu paraíso roubado sobre a ruína da vida do marido. Henrique continuou: a tua relação não me levou até ele. Eu já o seguia. Tu só confirmaste o meu retrato psicológico. Um homem que toma o que quer, sem se importar com o preço. Ontem era o irmão, hoje és tu. Chegou perto dela, os olhos implacáveis. Agora tens de escolher, Bárbara. Ou ajudas-me a tirar-lhe uma confissão sincera, ou quando eu provar a culpa dele por outros meios, e vou provar, tu vais responder como cúmplice por ocultação e obstrução da justiça. O que escolhes? Perguntou, frio. Ajudar a prender o homem que pensas amar? Ou segui-lo para o fundo? Deixou-a sozinha na penumbra do celeiro, o mesmo lugar onde recentemente tinha encontrado amor, para agora decidir como trair. A sua vida transformará-se num pesadelo sem saída. Continua. Parte 5. Naquela noite, quando Antônio já dormia, Bárbara desceu à cozinha para beber um copo de água. Sentiu o coração acelerar ao ver Henrique sentado na penumbra, como se a esperasse. Não consegues dormir? Perguntou ele, a voz calma, quase um sussurro. Ela balançou a cabeça. Sem palavras. Henrique ficou em silêncio, olhando para a janela escura, e depois falou, cada palavra cortante como uma lâmina. Trabalhei 30 anos na polícia. Sei distinguir a dor de uma esposa fiel da paixão secreta de uma mulher apaixonada. Sei quando o olhar esconde um segredo. Bárbara segurou-se à mesa para não cair. O pastor que referi, continuou ele, sem perder o tom, está a pastar a 5 quilômetros a leste da aldeia, perto do bosque. Então explica-me, por que raio ele passa todos os dias à porta da tua casa? E por que é que tu, logo depois, inventa sempre uma desculpa para ir dar um passeio no mesmo sentido, até o velho celeiro junto ao rio? Henrique não acusava, não gritava. Colocava-lhe os factos cruamente à frente. Ela sentiu-se encurralada, a mentira despedaçar-se. O silêncio na cozinha era tão ensurdecedor que parecia prestes a arrebentar os tímpanos. Bárbara olhou para Henrique e viu não o primo do marido, mas um juiz implacável a proferir sentença. Sem forças para mentir, sentou-se lentamente, cobriu o rosto com as mãos, e soltou um soluço seco e silencioso. Era o som do mundo a ruir. Henrique não mostrou nem piedade nem satisfação. Esperou que o choque passasse e encheu um copo de água. Bebe. O drama não vai ajudar agora. Não vou contar nada ao Antônio. Ainda não. Levantou as sobrancelhas, deixando uma réstia de esperança brilhar nos olhos cansados dela. Talvez possamos entender-nos. O que queres? Bárbara levantou os olhos molhados. O quê? O que quer que eu faça? Henrique sentou-se frente a ela, a face severa, quase de pedra. Quero que me ajudes. A quê? Não com os teus romances. Quero que me fales do dia do acidente do Antônio. Cada pormenor. Ela hesitou, mas começou a contar, atropeladamente, o que já tinha contado 1000 vezes na cabeça. Como Antônio foi para o centro da região na sua velha carrinha, o telefonema do hospital, a notícia dos travões que falharam. Henrique interrompeu. Travões não falham assim, especialmente os 2 circuitos ao mesmo tempo. Não é acidente. No dia seguinte, Bárbara encontrou Duarte no celeiro. Ele correu para abraçar, mas ela afastou-se. Não podemos continuar, disse, a voz trêmula. Nunca mais. Por ele. Os olhos de Duarte escureceram, a raiva e o medo misturados. Vou falar com ele, prometeu, firme. Não. Gritou ela, quase em desespero. Esquece-me. É melhor assim. Foi a despedida mais dolorosa que alguma vez teve. Ao voltar para casa, encontrou Henrique no celeiro, de pé, segurando uma pequena pá. Não vim por ti, disse, sem se virar. Vim por ele. Mostrou-lhe um velho martelo enferrujado, encontrado numa vala perto do celeiro. Investigo o acidente. Não acredita em coincidências. Bárbara sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés.
Tudo estava perdido. Henrique explicou que Duarte tinha sido mecânico antes de pastor, e tinha motivos para querer vingança. Mostrou-lhe uma fotografia antiga de Duarte junto à sua mota, com uma chave parecida com a encontrada na vala. Tenho quase a certeza que foi ele que cortou o tubo dos travões, disse Henrique. Bárbara sentiu a sua história de amor desmoronar-se em cinzas. Henrique olhou-a nos olhos e disse: agora tens escolha. Ajudas-me a incriminá-lo, ou serás cúmplice. Deixou-a sozinha no celeiro, onde antes encontrava amor, agora presa num pesadelo. Enquanto Bárbara olhava para a noite escura, um arrepio percorreu-lhe a espinha. No silêncio, ouviu o som distante de passos. Não estava sozinha, continua.